Nossos cumprimentos aos estimados espectadores. Daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falaremos sobre o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. Como vimos em capítulos anteriores, a hospedaria é imensa em decorrência do indimensionável número de almas que saem das mãos do Criador em busca da perfectibilidade, em busca da completude da evolução. Nós encontramos no capítulo 3, exposto pedagogicamente pelo mestre Kardec, que há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, todos os globos do universo são habitados. Em seguida, o Kardec colocou o capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, o ilimitado ou incontável número de almas que saem das mãos do Criador, esse incontável número sofre também um incontável número de experiências na carne. Ou seja, nós temos múltiplas existências, múltiplas experiências na carne, justamente para isso é que o universo é ilimitado. Ou seja, através dessas múltiplas experiências, nós temos disponíveis uma ilimitada quantidade de mundos para habitar e dessa forma poder realizar a completude da evolução espiritual. Evidentemente que temos muitas vidas porque nós precisamos de nos submeter a muitas provas na carne, justamente com o objetivo de adquirir conhecimento intelectual e adquirir virtudes morais. Se fosse apenas uma única existência, será que em 70, 80, 90 anos de existência seriam suficientes para adquirirmos todas as virtudes morais no seu mais elevado grau? Esse é o questionamento filosófico que os benfeitores espirituais nos orientam com o objetivo de demonstrar que não é possível que nós tenhamos apenas uma única existência. Muito bem. Temos várias experiências na carne e muitas vezes essas provas, essas experiências, elas se manifestam através de aflições, através de tribulações, através de vicissitudes, e essas vicissitudes se apresentam para nós como desafios, como estímulos para nós não nos acomodarmos e nós irmos em busca do conhecimento intelectual e da aquisição das virtudes morais. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, há uma mensagem belíssima assinada pelo espírito Lacordaire, cujo título é Bem e Mal Sofrer. E o Lacordaire, ele foi um padre católico que oficiou as suas missas,
realizou os seus sermões na famosa Catedral de Notre Dame. E as suas missas, os seus sermões, eram muito concorridos devido à autoridade moral por ele conquistada, pois ele não apenas pregava a caridade, mas ele também a praticava. Curiosamente, ele, Lacordaire, desencarnou no finalzinho do ano de 1861. E como todos sabemos, o Kardec publicou a primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo no ano de 1864. Ou seja, menos de 3 anos depois da sua desencarnação, já havia mensagens de alto teor espiritual, de elevado conteúdo, contidas lá no Evangelho. Então, por exemplo, nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos, o Lacordaire é o primeiro, tem a primeira mensagem selecionada por Kardec, cujo título, como já dissemos, é Bem e Mal Sofrer. No capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, em que a virtude principal a ser desenvolvida é a humildade, o nosso querido Lacordaire também tem a sua mensagem na abertura das instruções dos espíritos. E o título é O Orgulho e a Humildade. Muito bem. Começa a mensagem Bem e Mal Sofrer desta maneira pelo nosso querido Lacordaire. Quando o Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Muito bem, imaginem vocês, 1986, uma pessoa dentro de um Escort XR3 vermelho, conversível, o carro mais conhecido da época, o carro mais admirado, e dentro desse carro, o carro sendo comandado, sendo dirigido por uma pessoa que se encontrava em um quadro de depressão profunda. Ou seja, todos nós sofremos os desafios, sofremos tribulações, sofremos provações na Terra, independente da condição social em que nos encontremos. Mas o Lacordaire continua: mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Ou seja, não basta apenas sofrer para achar que com o sofrimento, que bastará o sofrimento para nos fazer ascender, para nos fazer evoluir na escala do progresso espiritual. Temos que bem suportar essas provas. Ou seja, é muito fácil, nós devemos nos esforçar para carregar a cruz e não simplesmente levar a cruz de qualquer maneira. Nós devemos carregar a cruz com coragem, com fé, com submissão à vontade de Deus, como veremos adiante. E o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, como nos ensina
o próprio Mestre Jesus, na obra Boa Nova, assinada pelo Espírito Humberto de Campos, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Ou seja, para que o reino de Deus seja instalado em nosso coração, nós temos que nos esforçar muito para adquirirmos o conhecimento intelectual e também para nos despojarmos, nos livrarmos das nossas ainda múltiplas imperfeições morais. Continua o nosso querido Lacordaire. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então vejamos bem a importância que o nosso querido Lacordaire dá a essa virtude chamada coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso dar demonstrações de coragem. É preciso também que tenhamos por base uma fé na bondade de Deus. Ele, Deus, já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros frágeis. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. E todos nos recordamos que a definição de resignação que aprendemos com o Espírito Lázaro numa mensagem belíssima que se encontra no Evangelho, quando ele fala sobre a lei de amor, então o Lázaro nos ensina que resignação é o consentimento do coração, enquanto que obediência é o consentimento da razão. Ou seja, para bem suportarmos as provas, para adquirirmos a recompensa de estarmos numa situação evolutiva maior, melhor, nós temos que demonstrar coragem, resignação e fé na bondade de Deus. Se nós demonstrarmos isso, nós estaremos merecendo a recompensa. E continua o nosso querido Lacordaire. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Ou seja, para atingirmos, para merecermos a recompensa, devemos demonstrar essas três virtudes: coragem, resignação e fé na bondade de Deus. Mesmo diante das situações mais aflitivas, devemos nos esforçar para ter fé na bondade de Deus. E isso nos faz recordar aquele pensamento do apóstolo Paulo, quando ele nos ensina: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. E dos que não amam? Dos que não amam também, com a diferença de que eles não sabem ou não percebem. Um criminoso que está cumprindo a pena numa penitenciária, ele também deve agradecer a Deus, porque no momento evolutivo em que ele se encontra, se ele sair da penitenciária, ele vai continuar cometendo crimes e vai, dessa maneira, comprometer ainda mais a sua existência. Continua o nosso querido Lacordaire nessa belíssima mensagem.
O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Ora, o soldado que fica no quartel engraxando o coturno, ele vai ser promovido? Não vai ser promovido. Ele anseia pela luta, ele anseia pela oportunidade da promoção. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e vossa alma se entorpeceria. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta luta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister, se há necessário, do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje diante das tenazes de uma pena moral. Ou seja, esse é o convite principal que o Lacordaire deixa nessa mensagem belíssima. TBC. TBC, lá nos anos 70, nos anos 80 e mesmo nos anos 90, era uma sigla que nós conhecemos aqui no estado de São Paulo como Teatro Brasileiro de Comédia. Mas eu só estou fazendo essa referência para nós nos recordarmos de que TBC deve significar para nós: tire o bumbum da cadeira. Ou seja, nos esforcemos em abandonarmos toda espécie de comodismo. Ou seja, devemos agir como o soldado que anseia pela promoção, anseia pela oportunidade de ir em busca da guerra, em busca da batalha, em busca da melhoria de si mesmo. Essa batalha, essa guerra é uma guerra interior. Essa guerra, ela se dá entre nós e nós mesmos, entre nós e os nossos adversários que são os nossos adversários íntimos, compostos, formados pelas nossas imperfeições. E é dessas imperfeições que devemos nos esforçar para nos livrarmos, nos despojarmos. Nenhuma recompensa, continua o Lacordaire, obtém o homem por essa espécie de coragem. Ou seja, diante das tribulações em que nós vamos vencer a nós mesmos, diante dessas tribulações, não existe um Maracanã lotado, não existe a multidão assistindo a essa luta íntima. Essa luta ocorre entre nós e nós mesmos, com a assistência de Deus, nosso Pai. É Deus que vê o que se passa em secreto, que avalia os nossos esforços. É Deus que vai nos conceder a recompensa. E essa recompensa será tanto maior, quanto mais capazes formos de demonstrarmos coragem, resignação e fé na bondade divina. Então, voltando ao que o Lacordaire disse: nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento
ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar a impaciência, a cólera ou o desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Nesse momento em que nós dizemos de nós para nós mesmos, fui o mais forte, é nesse momento que ergueremos o troféu espiritual de termos alavancado ou de termos percorrido mais um degrau na ascensão espiritual. Completa a mensagem o nosso querido Lacordaire: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, estejamos atentos, estimados espectadores, para nos esforçarmos para nos tornarmos capazes de desenvolvermos essas virtudes, sobretudo a coragem, a fé, a firmeza, a perseverança, a submissão à vontade de Deus, porque agindo dessa maneira nós estaremos no caminho da ascensão evolutiva, estaremos no caminho da ascensão espiritual e seremos capazes de, enfrentando as tribulações, enfrentando as provações, seremos capazes de ter uma reação positiva diante das provas que a todos a vida nos propõe. E tendo essa reação positiva, nós seremos capazes de influenciar de maneira positiva igualmente os nossos irmãos que conosco convivem. Sejam esses irmãos no núcleo familiar, sejam esses irmãos, encontrem-se no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente da casa religiosa que frequentamos, seja onde seja. Essa era a nossa singela mensagem e nós desejamos que essas reflexões, ainda que humildes, ainda que singelas, possam contribuir para a ascensão espiritual de tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço, até a próxima.